Oferecer feedback eficiente é uma das técnicas mais poderosas de comunicação. Quando melhoramos nossas habilidades de feedback, estabelecemos um processo de compreensão, respeito e confiança em uma relação. Vamos embora que hoje nós vamos ver o resumo de Preciso Saber Se Estou Indo Bem, uma história sobre a importância de dar e receber feedback. Vamos embora! Bora lá então para mais um resumo. Então, hoje eu vou fazer esse último livro que eu li, que eu ganhei emprestado na real. Foi muito interessante porque eu tava precisando disso. Sempre ler um livro, o cara sai transformado de alguma forma, tá ligado? Alguma coisa tu aprende. Sempre eu saio diferente. E esse é um livro sobre feedback. Mas é interessante que assim, ele serviu para mim o âmbito profissional, ou seja, vai me ajudar no meu trabalho, mas também vai me ajudar em casa. Porque ele serve também para as relações familiares. Então é um livro interessante até para você saber lidar com o seu maridão, com a sua esposa, com os seus filhos. Então é uma leitura bem interessante, gente. A primeira coisa que a gente aprende logo no livro é que a ausência de feedback impacta negativamente na produtividade de qualquer ser humano. Então muitas vezes a gente acha que, eu não vou ficar dando feedback para não ser chato, mas a tendência é que a pessoa que não receba feedback piore, sabe? Ou seja, negativamente ela deixe de produzir. E é interessante que você também meça o seu nível de feedback para ver o que tu pode melhorar. E no próprio livro existe um teste para nivelar o teu feedback e quais aspectos você precisa melhorar. E é muito interessante, né? Porque fica prático. Então dá para fazer o testezinho ali no livro mesmo e já se entender em qual situação você está. Depois o livro apresenta os 5 princípios básicos do feedback, que são a qualidade, a cordialidade, o contato visual, mais para uns do que para outros e nunca sonegar. No resumo, 5 coisas que você precisa sempre lembrar. Sempre dar um feedback com qualidade, ou seja, não dá aqueles feedback vago, tá ligado? Específico, de forma cordial, olha nos eyes, olhar nos olhos das pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre me pego errando. Às vezes eu fujo dos olhos, mas não, eu tenho que olhar no olho da pessoa. Tem pessoas que precisam de mais feedbacks que outras, então tem pessoas que não precisam de tanto feedback, elas já são, mas tem pessoas que tem que ficar em cima, dando feedback o tempo inteiro. E é claro, para nenhuma delas nunca sonegar, então o feedback é uma coisa muito importante. O livro também apresenta indícios que uma pessoa precisa de feedback, ou seja, coisas que algumas pessoas fazem que estão te dizendo que ela precisa de feedback. Baixa produtividade, o cara sabe que tá largado, não tá produzindo. A pessoa que tem dificuldade de se relacionar com outras, pessoas com pouca iniciativa, sabe aquela pessoa que não tem iniciativa pra nada? Precisa de feedback. E a linguagem corporal, né? Isso, bateu os olhos na pessoa, ela anda sem vontade de cantar uma bela canção, ela tá precisando de feedback. E o livro é um grande passo a passo do que fazer, mostrando diversas vezes como. E isso é legal porque assim, o livro, ele conta a história de uma consultora que tá dando meio que uma consultoria para uma série de gestores. Então, ela conta a história desse momento específico e como ela ensinou esses gestores com exemplos reais desses gestores. Então, é legal que os exemplos dos gestores eles se passam na empresa e na família. Ou seja, tem um gestor que está indo muito mal na empresa em como lidar com os funcionários, mas ele também está indo muito mal em casa, em como lidar com o filho e com a mulher. Então isso é interessante porque usa esses 2 exemplos e tu consegue ver na prática o feedback acontecendo. Alguns aspectos importantes do que se fazer primeiro, desenvolver maturidade emocional. Não adianta, gente, a gente precisa ter maturidade emocional para conseguir dar um feedback corretivo ou positivo. Depois aprender a dar um feedback de qualidade, não é simplesmente muito bom. Às vezes é muito bom porque isso que tu fez aconteceu isso. E aí a pessoa vai entender por que é muito bom. E não simplesmente dizer, viu, muito bom. Muito elogio e muito reconhecimento. Isso motiva as pessoas a fazerem mais. É muito importante comemorar. Comemora as coisas, sabe? Conseguimos, cara. A gente se propôs e conseguimos. E denegar sempre que possível o poder de tomada de decisões. Então, tipo assim, traia as pessoas que você se importa pra perto e dê poder de decisão pra ela. Comunicação é igual a compreensão, que é igual a respeito e é igual a confiança. Nunca esqueçam disso. Outra coisa também que o livro fala que é fundamental para um bom gestor ou uma boa pessoa dar um feedback é normalizar pedir desculpas. Porque nós também somos seres humanos, então a gente também vai errar, tá ligado? E quando errar, cara, senta na frente e fala assim, ó, cara, desculpa, eu errei, eu não te dei o feedback quando eu devia te dar, então foi erro meu, mas assim, agora eu tô te dando. Então, normalizem isso, pedir desculpas precisa ser normalizado, as pessoas erram.
Depois, o livro dá um exemplo perfeito de como dar um feedback positivo com qualidade. E o processo do passo a passo é da seguinte maneira. Primeiro, descreva o comportamento, ou seja, aquilo que a pessoa fez, que foi muito bom, por exemplo. Depois, descreva a consequência daquele ato, ou seja, tipo, ó, tu fez isso e agora por causa que tu fez isso, isso aqui aconteceu. Depois, diga como você se sente. Você, pessoa que tá dando feedback, olha, eu achei muito legal isso porque blá 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 blá. E depois explica por que você se sente dessa forma. E depois o livro ainda dá exemplo de como fazer um feedback corretivo, porque algumas vezes o feedback positivo não adianta, ele não é o suficiente. Tem pessoas que, já estão num nível pior ali de improdutividade. E aí você precisa dar um feedback corretivo. E a melhor forma é fazer uma tonelada de perguntas. Então fazer a pessoa em si ter a consciência de que ela precisa evoluir e precisa melhorar naquilo que ela vem deixando a desejar. E como que faz isso? Perguntando. Tá, mas e o que aconteceu, não sei o que, e aqui não sei o que, pra fazer a pessoa chegar nessa conclusão sozinha. É um livro sensacional e eu aprendi que, tipo assim, a arte de dar feedback também muito se dá de tu ter uma escuta ativa e principalmente ter a empatia de se colocar no lugar da pessoa, mas também viver o que a pessoa quer viver. É assim, eu vou dar um exemplo que tem no livro, assim, tipo assim, tem uma hora que o cara quer se aproximar do filho dele e não sabe como. Daí, mas o que teu filho gosta de fazer? O meu filho gosta de jogar videogame. Aí até comprei um videogame pra ele, mas não adianta, ele não conversa comigo. Não adianta tu comprar o videogame do filho, tu tem que jogar o videogame com ele. Então compra o videogame, dá pra ele, senta e joga junto com ele. Porque é uma coisa que ele gosta de fazer. E aí, naquele momento, vocês vão estar tendo uma interação e ali talvez tu dê um feedback pra ele, entende? Mas se tu não viver aquilo com ele, ele não vai te escutar. É muito interessante, tá? É um livro que, assim, ajudaria você se você está com dificuldade de dar feedback no trabalho, muito bom. Ajudaria você se você está com dificuldade no relacionamento com a sua mulher, muito bom. O teu filho não faz as coisas que tu quer, muito bom, muito bom. Então é um livro, assim, maravilhoso e que eu adorei ler, que certamente contribuiu muito para o meu aprendizado, para minha evolução como ser humano. Super indico, o link tá aqui na descrição. Comente aqui embaixo o que você achou desse resumo, me indique outro livro. Eu tô adorando ler e nunca vou parar de ler, porque eu sempre sinto que me torna uma pessoa melhor depois que acaba um livro. Eu sempre, sabe? Eu não fazia isso e agora eu faço. Top! E esse aqui ajudou muito. Muito obrigado. Beijo, até o próximo vídeo. Valeu!